No Saber Direito de hoje, você vai aprender mais sobre o direito eleitoral. Vai entender a organização da Justiça Eleitoral, como funciona o registro de candidatura e impugnação, os aspectos da campanha eleitoral e os crimes e as ações eleitorais. As aulas são com o professor Renato Ribeiro. Olá, eu sou o Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral, doutor em Direito pela USP, e nós vamos começar agora a nossa segunda aula. Segunda aula no nosso curso de Direito Eleitoral, aqui do Saber Direito. Então, agradeço muito a você, nosso telespectador, que vai acompanhar agora o tema da nossa segunda aula. E esse tema é muito interessante, é um tema muito importante para o direito eleitoral, porque diz respeito ao registro de candidatura e também à aplicação da Lei da Ficha Limpa. Lembrando que a Lei da Ficha Limpa é a Lei Complementar 64/90, que foi alterada, Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Elegibilidades, que acabou sendo alterada pela Lei Complementar 135 de 2010. Lá em 2010 veio essa chamada Lei da Ficha Limpa, que veio por iniciativa popular, foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional e passou assim a viger dentro do sistema normativo brasileiro. Foi questionada no STF e o STF entendeu pela constitucionalidade da Lei Complementar 64/90 e com alteração especialmente da Lei Complementar 135 de 2010. Portanto, agora, no ano de 2020, estamos completando 10 anos dessa empreitada, dessa lei que alterou bastante o sistema normativo do direito eleitoral. São 10 anos, então, de história de aplicação da Lei da Ficha Limpa. E para aplicar a Lei da Ficha Limpa, para aplicar tudo o que rege a disciplina da legislação eleitoral, nós vamos falar inicialmente do registro de candidatura. E começar por onde? Parece até óbvio, mas nós vamos começar do começo. E o começo vem a ser justamente as condições de elegibilidade. O começo pela Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Aí que começa tudo. E nós vamos começar pela primeira condição de elegibilidade. Qual que é a primeira condição de elegibilidade? É a filiação partidária. Filiação partidária, requisito inexorável para que alguém seja candidato a prefeito, a vereador, a deputado federal, deputada federal. Então, todos os cargos merecem, e é o primeiro requisito sem o qual você não tem candidatura no Brasil, que é o requisito da filiação partidária. Esse assunto foi muito chamado a atenção porque muitas pessoas passaram a defender nos últimos anos a chamada candidatura avulsa, ou, melhor dizendo, a candidatura sem partido. Mas isso não passa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, foi considerada até o momento como inconstitucional, portanto, a filiação partidária é um requisito implacável para alguém ser candidato a qualquer cargo eletivo. A previsão para isso está no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Portanto, é uma norma constitucional, uma norma muito importante com a força da nossa própria Constituição. Então, é uma norma constitucional muito importante. Você deve observar a questão da filiação partidária. E o que diz a lei eleitoral? O que diz a Lei 9.504, que é a lei que rege as eleições, chamada de Lei Eleitoral, Lei 9.504 de 1997, já modificada diversas vezes. Essa lei diz que é necessária a filiação partidária com 6 meses de antecedência do pleito. Portanto, 6 meses antes das eleições, o sujeito que quer se candidatar, ele tem que estar filiado a um partido político. No ano de 2020, nós tivemos uma situação absolutamente excepcional, que foi a ocorrência da pandemia do Covid-19. Então, o que aconteceu? As pessoas se filiaram
até o dia 4 de abril, máximo, porque nós teríamos as eleições dia 8 de outubro de 2020. Com a ocorrência da pandemia do Covid-19, também chamado de novo coronavírus, essa pandemia impediu que nós fizéssemos as eleições no Brasil no dia 4 de outubro. Portanto, foi aprovada de maneira bastante rápida, e foi necessário que assim se fizesse, a emenda constitucional 107, transferindo a data das eleições do primeiro turno para o dia 15 de novembro. Mesmo assim, o que estava feito, estava feito. Então, as pessoas necessitavam efetivamente estar filiadas até o dia 4 de abril. Esse é um requisito, volto a dizer, importantíssimo. Não existe no Brasil a chamada candidatura sem partido. Muitos lugares falam em candidatura sem partido, alguns países até permitem essa chamada de candidatura sem partido, candidatura avulsa ou candidatura independente. São aceitas as três nomenclaturas para essa mesma situação, mas o Brasil, por força de norma constitucional, expressa previsão na Constituição, nós não temos essa possibilidade. E daí nós vamos caminhando com outras condições de elegibilidade para que alguém possa ser candidato. Não é simplesmente ir lá e colocar o nome e falar quero ser candidato. Tem uma série de requisitos, alguns requisitos constitucionais e não estar em nenhuma das hipóteses infraconstitucionais, especialmente aquelas que eu falei na lei da ficha limpa. Então, vamos dar sequência, vamos dar continuidade naquilo que nós estamos falando, que são as condições de elegibilidade, também chamada de condições de registrabilidade. Recentemente, esse nome também foi usado principalmente pelo Supremo Tribunal Federal e esse assunto vem também recebendo essa nomenclatura. Vamos dar continuidade. E dando continuidade, nós temos a nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira é um requisito importantíssimo, porque, evidentemente, está previsto também lá no artigo 14 e não faz nenhum sentido que o estrangeiro seja candidato a um cargo eletivo. Então, a legislação, a nossa própria Constituição, exige a nacionalidade brasileira, ou seja, que seja alguém nacional ou brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, exceto para alguns cargos que é necessário que seja um brasileiro nato, como é o caso de presidente da República, mas outros cargos permitem que seja o candidato brasileiro naturalizado. É uma outra condição de elegibilidade prevista no artigo 14 da Constituição. Vamos que temos outras condições de elegibilidade. Vamos até elas para que você saia dessa aula sabendo todas as condições de elegibilidade, como se aplica a lei da ficha limpa na prática e como se faz uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Vamos dar continuidade. A outra condição de elegibilidade que nós temos, uma condição muito importante, é o pleno exercício dos direitos políticos. Então, pleno exercício dos direitos políticos está também previsto na Constituição. O que vem a ser isso, professor Renato? Vejamos. O sujeito, ele pode exercer os direitos políticos de duas formas. Uma, nós chamamos de capacidade eleitoral ativa e a outra de capacidade eleitoral passiva. Mas, professor, o que é esse negócio de capacidade passiva e capacidade ativa? Capacidade ativa é o eleitor votar. A imensa maioria da população exerce a capacidade eleitoral ativa, que é justamente o sujeito ir até a urna eletrônica no dia exato designado para a realização das eleições. Ele vai escolher previamente um candidato ou os candidatos para aquela eleição e vai lá exercer seu direito de sufrágio, vai escolher os seus candidatos com voto secreto, universal, periódico, conforme previsto também na Constituição, lá no artigo 60 da Constituição. Além da capacidade eleitoral ativa que nós falamos, também temos a capacidade eleitoral passiva. O que é capacidade eleitoral passiva? É o sujeito ser votado. Então, você receberá os votos, portanto, essa é a nomenclatura, capacidade eleitoral
passiva, direitos políticos passivos. Se o cidadão ele está com seus direitos políticos suspensos, ou seja, ele não está no gozo dos seus direitos políticos, ele não pode exercer a sua capacidade eleitoral ativa ou passiva. Há várias situações que colocam o sujeito nessa situação, nessa hipótese, como é o caso do cidadão preso com decisão penal transitada em julgado, então ele não pode escolher representantes. Uma situação como essa, é um dos exemplos que nós temos, o sujeito não pode e não está no gozo dos seus direitos políticos, ele não está no pleno exercício dos seus direitos políticos, então quem não tem pleno exercício de seus direitos políticos não assume uma condição de elegibilidade ou registrabilidade, não pode se registrar como candidato em qualquer que seja eleição. E isso é uma norma, volto a dizer, da própria Constituição, prevista no artigo 14 da Constituição. Importante que você que está nos assistindo tenha sempre o artigo 14 para que você faça a leitura ao longo dessa aula. Também o alistamento eleitoral é um outro assunto que eu chamo a atenção para você, estudante, porque é necessário que haja o alistamento eleitoral. E por que vem a dizer do alistamento eleitoral? É ele ter efetivamente o título de eleitor, ser realmente um cidadão que está quite com a Justiça Eleitoral. Então ele consegue inclusive a certidão de quitação eleitoral. Basta você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, digitar alguns dados, alguns seus dados pessoais, e você consegue a certidão de quitação eleitoral e também você mostra que você está alistado na Justiça Eleitoral, tem título de eleitor. Lembrando que nós tivemos, especialmente no ano de 2019, um esforço muito grande por parte da Justiça Eleitoral para que fizesse o cadastramento biométrico. Isso foi afastado nas eleições de 2020 por conta da pandemia Covid-19, então as pessoas deixaram de ser obrigadas a utilizar a biometria por uma questão de saúde, uma questão sanitária. Mas é importantíssimo que também a pessoa faça a biometria assim que terminar a pandemia do novo coronavírus. Com certeza a Justiça Eleitoral permitirá um novo cadastramento e a biometria é uma segurança que não haja a dupla votação. Alguém passe por você durante as eleições para tentar burlar as normas da Justiça Eleitoral, fazendo-se passar por você e votando numa pessoa que aquela pessoa quer e não você mesmo. Então, é importante que esse assunto venha em algum momento, vai voltar com certeza a partir do fim da pandemia. E o domicílio eleitoral na circunscrição. O que vem a ser o domicílio eleitoral na circunscrição? Assunto também muito importante. O que é o domicílio eleitoral na circunscrição? Se você é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, a chamada Cidade Maravilhosa, você não pode residir em outro município. Você não pode morar em Volta Redonda e ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Importante isso. Por que é importante? Porque você tem que estar na mesma circunscrição. Se eu estou falando de eleição municipal, a circunscrição é o município. Se eu estou falando em eleição geral, candidato ao Senado, candidato a deputado federal, deputado estadual, a circunscrição é o estado. Então, o sujeito mora em São José do Rio Preto e é candidato a deputado federal. É possível isso? Sim, porque ele vai concorrer pelo estado de São Paulo. São José do Rio Preto é uma cidade do interior do estado de São Paulo, então, portanto, ele pode concorrer a deputado estadual, a deputado federal. Agora, se eu resido em São José do Rio Preto, eu posso ser candidato a vereador onde? Em São José do Rio Preto. Pode ser candidato a prefeito onde? Em São José do Rio Preto. Então, o domicílio eleitoral também é um requisito previsto no artigo 14 da Constituição Federal, condição de registrabilidade. Você não pode querer ser candidato numa circunscrição, no caso, o município, se eu estou falando de eleição municipal, se você está morando em outro município. Isso é muito importante. E daí tem uma pegadinha para concurso.
que é a questão da residência, o domicílio eleitoral. Professor Renato, é só para quem mora no município? Não, há outras formas. A Justiça Eleitoral entende que outras formas. De repente, você até mora em outro município, mas você nasceu no município que você pretende concorrer. O teu título de eleitor é de lá. Você tem vínculos afetivos, parentes, familiares, pessoas que você se importa e, portanto, você se importa com a vida política daquele município. Você nunca deixou de participar daquele município, ainda que você esteja residindo em outro. Então, pode também ser eleitor e, eventualmente, ser candidato. Aí há que se observar também questões relativas à lei orgânica do município em relação aos seus dirigentes, prefeito e vereadores. Mas é possível ser residente e ter o domicílio comprovado, ou porque nasceu no município, ou porque trabalha no município. O sujeito atravessa um rio, uma ponte, alguma coisa nesse sentido, e vai até o município que lhe interessa todos os dias, por exemplo, a trabalho. Há muitos desses casos, especialmente em cidades em que há conurbação urbana. São Paulo é um exemplo. Muitas pessoas trabalham em São Paulo, votam em São Paulo, mas moram em São Bernardo do Campo. Ou o contrário disso. Ele pode se candidatar? Sim, o domicílio pode ser comprovado também pelo local onde a pessoa trabalha ou o local em que ela tem algum tipo de relação, algum tipo de vínculo afetivo. Isso é visto pela Justiça Eleitoral e é lícito que assim o seja, previsto pela própria Constituição. Volto a dizer mais uma vez o artigo 14, que a essa hora, você que está me assistindo, com certeza está com a Constituição aberta, lendo a Constituição Federal. Nós também temos mais um requisito, voltando aqui, eu sei que são vários, eu sei que é cansativo, mas eu tenho certeza que você vai ter grande proveito dessa aula. E nós também temos outro requisito, outra condição de elegibilidade, que é a idade mínima prevista para cada cargo. A Constituição coloca lá os cargos no artigo 14, mais uma vez, e cada cargo oferece uma idade mínima. Por exemplo, já que estamos a falar de eleição municipal, são 18 anos para vereador e 21 anos mínimo, a idade mínima para alguém ser prefeito do município. Para senador, presidente da República, a título de exemplo, são 35 anos. E daí eu faço uma pequena pausa para a gente respirar e falar que essa história vem com Aristóteles. Então é aí que se retoma algumas ideias. Quando você lê A Política de Aristóteles, um livro clássico sobre essa matéria, já escrito há mais de 2000 anos, se falava que o homem com 35 anos ele estaria apto para lidar com questões públicas, teria a maturidade suficiente para lidar com questões públicas. Por razões diversas, essa idade, até os dias atuais, a nossa Constituição Federal estabelece. Então, o sujeito, para ser eleito presidente da República, cargo máximo da nação, ou senador da República, precisa ter 35 anos completos. Importante, tem outras datas também, mas essa é uma condição de elegibilidade muito importante para que você comece a entender como é que alguém pode ser efetivamente candidato numa eleição, seja ela municipal, seja ela uma eleição geral para os cargos, tanto estaduais quanto federais. Dando continuidade, também nós temos que falar de um outro assunto, que é a convenção partidária. Pois é, o sujeito já está afiliado no partido. Temos essa principal condição de elegibilidade, que é a filiação partidária. Como eu já disse aqui, sem a filiação não tem candidatura, não há nenhuma possibilidade do sujeito se candidatar no Brasil a qualquer que seja o cargo eletivo. E daí nós temos um ato formal de mais elevada importância, que é a convenção partidária. Pouca gente fala sobre o assunto. Você que está estudando registro de candidatura tem que saber um pouco, pelo menos, do que é considerado a convenção partidária. E a convenção partidária é um ato formal do partido político. É um ato formal em que os convencionais, as pessoas filiadas no partido, elas se reúnem para decidir quem que vai ser o candidato. Então, pode ser que haja, naquele momento, mais de uma pessoa querendo se candidatar ao cargo de prefeito. Como é que você resolve isso?
com democracia interna. Há partidos que dizem que só os dirigentes têm direito a voto, há partidos que são mais amplos e permitem todos os filiados. De toda forma, há que se observar este ato formal, que é uma reunião previamente convocada para que as pessoas possam efetivamente exercer o seu direito de participar das convenções, se colocar à disposição do partido na qualidade de pré-candidato e, caso o partido assim decidir, a pessoa se torna o representante do partido nas eleições. É importantíssimo esse assunto e é um assunto que, infelizmente, poucos levam a sério. E nas eleições de 2020, nós vimos já muita gente tendo o registro de candidatura indeferido por problemas formais nas convenções e na lavratura das atas que colocam essas convenções. Então, é uma convenção, é um ato formal, é uma reunião, ela tem que ter uma ata e essa ata deve ser enviada para a Justiça Eleitoral em até 24 horas. Esse prazo é importantíssimo. Vamos aos requisitos de uma convenção. Precisamos trabalhar todos esses requisitos. É importante que nós façamos aí uma pequena pausa, respirando e vendo quais são os requisitos para uma convenção partidária, uma convenção realmente existente. Não aquelas convenções que são feitas à escondida, às portas fechadas. Isso não é convenção. A Justiça Eleitoral barra campanhas que tenham esse tipo de característica. Vamos ver um a um quais são os requisitos para uma convenção séria, definitiva e que escolha efetivamente os candidatos. Então, uma convenção, ela precisa, primeiro, e eu até anotei para que não esqueça nada, que são alguns requisitos que são importantíssimos. Primeiro, ser amplamente divulgada. A convenção precisa ser divulgada por todos, para que os filiados do partido que tenham interesse em participar da convenção, eles possam ir ao local designado, na hora designada, para a realização das convenções. Ah, professor Renato, mas como que vai ser divulgada? Divulga-se pela imprensa. Geralmente as cidades têm um jornal, esse jornal de circulação local ou regional, e esse jornal vai dizer para quando será marcada a convenção, a que horário, o endereço, dizendo os filiados do partido X estão convocados para a realização das convenções que escolherão candidatos a prefeito, vice-prefeito e candidatos a vereador e vereadoras. Então, é assim que deve ser colocado o edital. Ah, mas e se na minha cidade não tem jornal, nem na região? Então, pelo menos que você comunique à Justiça Eleitoral, faça ser fixada no mural da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral, a convocatória dessas convenções e também, pelo menos, na Câmara Municipal. Todo município tem uma Câmara Municipal. E daí você vai chegar até a Câmara Municipal falando, olha, eu sou representante, presidente do partido XYZ e venho aqui comunicar, deixar registrado, fixado no mural, a convocação de todos os eventuais filiados do meu partido para que nós façamos às claras a convenção partidária. É importantíssimo isso. E daí nós temos um outro requisito que muita gente deixa de observar, porque é um requisito interno, nós chamamos de requisito interno, disposto nos estatutos partidários, mas é importante que se observe. E qual que é esse requisito? Esse requisito é o Estatuto do Partido. O Estatuto do Partido é a lei do partido. Ou seja, se eu sou filiado ao partido A, eu devo obedecer, antes de mais nada, o Estatuto do meu partido. E o Estatuto do meu partido vai dispor, inclusive, de um prazo para a realização de convenções. Esse documento que você convoca os convencionais, esse documento que você convoca os filiados, se chama edital. Então, na condição de presidente do partido, você vai até a imprensa local, jornal, faz a publicação para que os interessados participem no dia X, horário Y, da convenção partidária tendente a escolher, por exemplo, candidatos a vereador, vereadoras, prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita. O partido vai deliberar sobre esses assuntos. Não tendo, vai até a Câmara Municipal e o cartório eleitoral
e fixa isso num painel. Em algum lugar vai estar lá à disposição para que você informe formalmente da ocorrência desse ato que vem a ser a convenção partidária. Daí você mostra a convenção partidária e cada partido diz, tem partido que fala em 5 dias, tem partido que fala em 7, tem partido que fala em 10, tem partido que fala em 8 dias, e você tem que ter um tempo entre a fixação do edital, a publicação do edital na imprensa e a realização, para que as pessoas não sejam comunicadas de surpresa. Eu já vi situações em que o sujeito saiu no jornal de manhã e a convenção foi realizada na hora do almoço. Evidentemente que um caso como esse é nulo porque não houve a temporalidade, a antecedência necessária. Nenhum partido fala que deve ser fixado o edital no mesmo dia, porque não há a antecedência necessária para que as pessoas, de repente você está fora da cidade, você já tem um outro compromisso previamente agendado, inadiável, um compromisso de trabalho, um compromisso pessoal, pode acontecer todo tipo de situação. Por isso que a legislação exige que haja aí efetivamente uma data prévia com a observância do estatuto partidário. Voltando a dizer, o estatuto é a lei do partido, o estatuto é a regra mais importante do partido e cada partido tem um tempo entre a publicação do edital e a realização da convenção. Dando continuidade, nós temos aqui uma situação também muito importante, que é, após a escolha em convenção, você está lá na convenção do partido, você foi escolhido para ser candidata a vereadora pelo partido. Você se torna um pré-candidato. Os dirigentes do seu partido têm que transmitir essa ata dessa convenção em até 24 horas para a Justiça Eleitoral. É um requisito formal importantíssimo, porque a Justiça Eleitoral precisa saber quem são os pré-candidatos escolhidos em convenção. Essa ata, ela deve ser feita traduzindo a verdade do que foi deliberado em convenção e, se for impugnada, corre o risco de cair a chapa inteira. Imagine situações, e é comum que isso aconteça, de todos os candidatos a vereador e vereadoras caírem, ou até candidato a prefeito e vice, né? O sujeito acaba não podendo concorrer por erros formais que são insanáveis. Alguns erros são sanáveis, outros erros são insanáveis. Se o erro for insanável, não tem jeito. E aí você se torna efetivamente pré-candidato nas eleições. Pré-candidato. E por que pré-candidato? Porque ainda não foi julgado o seu registro de candidatura. Aliás, não é nem isso. Você não foi ainda nem registrado a sua candidatura. Registro de candidatura se dará posteriormente pelo partido. Mas você tem o direito adquirido de já pleitear uma vaga porque foi escolhido em convenção. Convenção ampla, convenção que não é feita a portas fechadas, convenção essa que foi feita dentro dos ditames, tanto da lei eleitoral quanto do estatuto do seu partido. Então, a partir daí, o sujeito se torna pré-candidato. E, logo na sequência, vem o registro de candidatura. E o registro de candidatura é um outro ato formal, um ato importantíssimo. Por quê? Anteriormente ao registro, é necessário que o interessado, o cidadão, por meio do seu partido, seus advogados, os contadores, as pessoas envolvidas em todo esse processo, elas juntem certidões emitidas pela Justiça. Por que essas certidões? Para provar que você é, de fato, ficha limpa. Provar que você, de fato, é uma pessoa que não está em nenhuma hipótese de inelegibilidade e que preenche todas as condições de elegibilidade que você já viu aqui comigo nessa aula. Ou seja, o sujeito tem pelo menos a idade mínima, o sujeito tem condições de provar que ele é brasileiro nato ou naturalizado, ele mora na cidade que ele vai concorrer às eleições ou que pelo menos ele tem o domicílio eleitoral naquela cidade. Todas essas condições devem ser colocadas e provadas. Outra condição que é muito importante, não podemos esquecer, já estava passando, é que o sujeito seja alfabetizado.
É claro que a legislação brasileira permite que os analfabetos votem. É possível que se realize o voto dos analfabetos. A nossa legislação, e especialmente a nossa Constituição, permite o voto dos analfabetos. Mas é bom saber que o sujeito precisa saber ler, pelo menos o mínimo, para que ele possa exercer, por exemplo, o cargo de vereador. Ele vai ser um legislador. Se ele não saber ler, pelo menos o mínimo, não se dá para ser vereador. Então, como é que se comprova? Precisa ter um título? Precisa ser doutor em algum assunto? Não. Basta ser alfabetizado. O histórico escolar, até mesmo a simples carteira de motorista, você só consegue tirar a CNH se você for alfabetizado. Já serve como prova da alfabetização. Então, é um requisito também implacável, inexorável, que o sujeito precisa cumprir para se candidatar. E daí é feito o registro de candidatura. Quando feito o registro de candidatura, parece até conversa de louco, mas eu vou falar tecnicamente porque pode cair em algum concurso e você vai saber que eu falei sobre isso, vai lembrar de mim nessa hora. Em havendo, por exemplo, um concurso, você se torna candidato a candidato. Mas que conversa de maluco é essa? Você só se torna efetivamente candidato quando a Justiça Eleitoral, valendo-se do poder jurisdicional, o juiz eleitoral, ou se for uma candidatura que vai direto no TRE, como o caso dos deputados, a partir do momento em que é prolatada a sentença deferindo o seu registro de candidatura. Todo registro de candidatura é o início de um processo judicial. Todo início de candidatura é um início de processo judicial, processo de registro de candidatura. E você se torna efetivamente um candidato quando você tem o seu registro de candidatura deferido, quando você tem o seu registro de candidatura aceito por parte da Justiça Eleitoral. Então, tecnicamente, você é candidato a candidato. Evidentemente que ninguém vai chegar na rua e vai falar, olha, eu sou candidato a candidato. Vão achar que você é maluco e não vão votar em você. Mas, tecnicamente, a norma jurídica diz isso. E dando continuidade, eu sei que é cansativo, nós temos uma série de informações, essas informações são muito importantes. A partir do momento do registro de candidatura, inclusive o próprio eleitor, ele dispõe de um sistema da própria Justiça Eleitoral chamado Divulga Candi, que é a divulgação de candidaturas e prestação de contas. Aí você pode ver como é que está a situação do registro de candidatura do seu candidato e também como é que ele faz a prestação de contas dele. Lembrando que tudo que chega na sua campanha, em termos de recursos financeiros, devem estar em até 72 horas no Divulga Candi, mostrando que ele recebeu recursos, e também aquilo que sai deve estar em até 72 horas, mostrando como ele está empregando os recursos de campanha. Então, está tudo no Divulga Candi. A partir desse momento, o sujeito inicia um processo de registro de candidatura. E aonde que entra a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa entra na hora de se verificar o registro de candidatura do candidato, a hora que individualmente a Justiça Eleitoral vai verificar se esse sujeito, primeiro, se ele atende a todas as condições de registrabilidade ou de condições de elegibilidade, aquelas que nós falamos, dado o artigo 14 da Constituição, falamos já nessa aula, e se ele não está em nenhuma hipótese de inelegibilidade. Essas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64 de 1990, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Mas tem um ponto ainda, não vamos direto à Lei da Ficha Limpa. Temos um ponto ainda muito interessante. Antes do julgamento sobre os registros de candidatura, é julgado o DRAP, esse nome mesmo, DRAP, Demonstrativo de Regularidade das Atividades Partidárias. E o DRAP é aquele que vai provar que o partido obedeceu todas as regras do que nós estávamos falando, da convenção partidária. Ou seja, vai provar que na convenção todas as regras, o edital, foi tudo estabelecido e daí o DRAP é deferido.
Se o DRAP for indeferido, o que vai acontecer, professor Renato? Se o DRAP for indeferido, infelizmente se indefere todos os demais registros de candidatura. Todo mundo. Então não há candidatos. Se perder o DRAP, todo mundo acaba perdendo essa possibilidade de participar das eleições. É importantíssimo isso. E daí eu dou para você um exemplo de indeferimento de DRAP. Imagine que um partido colocou lá os nomes à disposição da Justiça Eleitoral, quem seriam os candidatos, os pré-candidatos escolhidos em convenção, só que esse partido não observou a cota mínima, a porcentagem mínima de gênero de 30%. Você tem que ter no mínimo 30% de cada gênero nas candidaturas. Nós chamamos usualmente isso de cota feminina. Não é necessariamente cota feminina. Um partido também não pode ter 90% de candidatas e só 10% de candidatos. É que, infelizmente, a participação feminina na política ainda é muito pequena, então se convenciona dizer cota feminina. 30% pelo menos devemos ter de mulheres. E se o partido tiver 90% de homens e só 10% de mulheres? O que vai acontecer, professor Renato? Nesse caso, se o partido não tiver pelo menos 30% de mulheres nas candidaturas, cai a chapa inteira. Então, todo mundo vai ter o registro indeferido, porque o registro terá o DRAP indeferido. Uma vez que o DRAP é indeferido, todos os demais registros são indeferidos. É importantíssimo, portanto, essa situação, a convenção, as formalidades da convenção, elas devem ser rigorosamente observadas. E daí nós vamos finalmente à lei da ficha limpa. Aí nós vamos finalmente à lei da ficha limpa. Daí o sujeito vai verificar se ele está em alguma hipótese de inelegibilidade. E essas hipóteses estão todas no artigo 1º, parágrafo 1º, uma série de alíneas que tratam das hipóteses de inelegibilidade. Então, nós chegamos num ponto que é muito importante, que uma vez feito o registro de candidatura, é afixado agora no mural eletrônico. Antigamente ficava no mural mesmo, no cartório eleitoral. Algumas cidades até colocam no mural, mas o que vale é o mural eletrônico. E esse mural consta um edital com todos os cidadãos filiados que resolveram colocar seu nome à disposição na condição de candidatos. Então, você tem um edital mostrando partido A, candidato a prefeito, fulano de tal, a vice-prefeito, ciclano de tal, partido B e também a relação dos candidatos a vereador. É importante que nós tenhamos esse edital publicado pela Justiça Eleitoral. Da publicação desse edital, se abre o prazo de 5 dias para que, vejam só, é importantíssimo isso, cai toda hora em prova, que é quem são os legitimados para proceder à impugnação ao registro de candidatura. Então, quem são os legitimados? Partido político, coligação, lembrando que agora não cabe mais coligação no proporcional, ou seja, não tem mais coligação para os cargos de vereador e vereadora, só temos coligação para cargos majoritários, por exemplo, prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, não temos mais no proporcional. Então, quem pode entrar com ação de impugnação? Partido político, coligação, se for o caso, candidato e Ministério Público. Professor, questão de prova. O candidato, para impugnar, ele precisa ser candidato ao mesmo cargo? Um vereador pode impugnar uma candidatura de um prefeito ou deve ser um candidato a prefeito impugnando outro candidato a prefeito? Aí, muita atenção o que diz a lei eleitoral e também a lei complementar 6490. Fala em candidato, não fala do mesmo cargo. Portanto, é perfeitamente possível, aceitável pela jurisprudência da Justiça Eleitoral, que um candidato a vereador, por exemplo, impugne um candidato a prefeito, que um candidato a deputado estadual impugne um candidato à presidência da República. É possível? Sim, em tese é possível. É incomum, mas é possível que se faça dessa forma, sim. E daí também temos a possibilidade da impugnação ser feita pelo Ministério Público. E sempre me chega na sala de aula
alguém levantando a mão, mas eu, professor, não sou filiado a nenhum partido, sou eleitor. O que eu faço nessa situação? Eu posso impugnar alguém? Eu me revolto que determinado político seja ficha suja e tente o registro de candidatura. É possível fazer isso? Não é possível. O que é possível é o sujeito levar à Justiça Eleitoral ou até mesmo ao Ministério Público Eleitoral aquilo que é tecnicamente chamado de notícia de inelegibilidade. Essa notícia de inelegibilidade você vai dizer ao Ministério Público, dizer ao próprio Judiciário, você pode dizer diretamente ao juiz que determinado candidato não pode ter o registro aceito, não pode ter o registro deferido, porque ele se encontra inelegível. Lembrando que, se você é cidadão, como você não tem legitimidade para entrar com a ação, você não tem direito de recorrer da sentença. Se você é autor da ação, você pode recorrer caso não concorde com aquela decisão, especialmente quando nós estamos a tratar de campanha e eleição municipal. Eleição municipal, o juiz da zona eleitoral vai proferir a sentença dizendo se o sujeito está ou não inelegível, deferindo ou indeferindo o registro de candidatura e daí cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e depois, eventualmente, se for o caso, recurso até mesmo ao Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília. Então, o sujeito recorre ao Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e pode, eventualmente, recorrer até ao Tribunal Superior Eleitoral. E, nesse caso, é importante se observar os prazos. Os prazos no direito eleitoral são muito mais curtos do que os prazos do direito civil, no direito penal. Portanto, quem é advogado em outras áreas do direito, muitas vezes se assusta com a celeridade processual da Justiça Eleitoral. É sempre muito dinâmico, os prazos são muito curtos. E nós temos, e deve ser assim, porque é dinâmico também o processo eleitoral. E nós temos, no caso da impugnação ao registro de candidatura, um prazo de 5 dias. 5 dias a partir da publicação do edital. Publicou o edital, tem 5 dias para impugnar. Daí o sujeito que é impugnado, ele recebe essa notificação e tem 7 dias para oferecer a sua defesa. Então é até um prazo maior do que para impugnar, o prazo para o sujeito se defender no processo. A partir da defesa, abre-se já o prazo para as alegações finais, salvo se houver a necessidade de oitiva de testemunhas. Se for necessário se ouvir testemunhas, quem arrolou testemunhas deve espontaneamente levar essas testemunhas à Justiça Eleitoral para que em uma única sentada, em uma única audiência, se ouça todas essas testemunhas. Não é muito comum que nós tenhamos testemunhas nesse processo de registro de candidatura. E daí, nesse caso, já é logo aberto o prazo para alegações finais, findas as alegações finais, o juiz em até 3 dias, e é um prazo que o próprio juiz tem, em até 3 dias o juiz profere a sentença. E dessa sentença ele julga deferindo ou indeferindo, vai prolatar essa sentença deferindo ou indeferindo o registro de candidatura. Então, é esse o processo de registro de candidatura. O sujeito não pode estar esculpido em nenhuma hipótese de inelegibilidade, essas colocadas na Lei Complementar 64/90, alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, e também deve preencher todas as condições de registrabilidade ou condições de elegibilidade, melhor dizendo, previstas lá no artigo 14 da Constituição Federal. Conseguiu preencher tudo, você que assistiu, o sujeito tem tudo, não tem nenhuma hipótese de elegibilidade e está no gozo dos seus direitos políticos, não tem nenhum problema em relação à sua condição de elegibilidade, pode sair fazendo campanha, vai ter o registro deferido. E, em caso de indeferimento de registro, o que vai acontecer é que o sujeito vai necessariamente ou desistir da campanha ou recorrer, se for o caso de indeferimento, recorrer, ter a campanha sub júdice, por sua conta e risco, até tentar o registro de candidatura. Se ele tem o registro indeferido, a votação fica zerada, vai aparecer como zerado, e, se for o caso, ele vai ter os votos computados, feita uma somagem, se ele vencer nas instâncias superiores. Se não, permanece com a votação zerada.
É assim que funciona. E no caso do sujeito vencer as eleições e depois ter o registro indeferido? Daí, novas eleições são chamadas, novas eleições são convocadas, porque a população decidiu para uma pessoa que não tem o gozo dos seus direitos políticos, que está inelegível. No passado, o segundo colocado assumia. Então, acontecia isso. No passado, o segundo colocado assumir. Agora, a partir de modificações recentes na Justiça Eleitoral, na legislação eleitoral, melhor dizendo, acontece que a Justiça Eleitoral realiza eleições chamadas eleições suplementares. Ou seja, se anulou aquela eleição, se realiza uma nova eleição. E assim, nós encerramos essa aula e vamos agora chamar você atenção para uma outra coisa muito importante. Nós vamos ao nosso quiz. Qual o juízo competente para o registro de candidatura a prefeito? Letra A, zonas eleitorais. Letra B, Tribunal Regional Eleitoral. Letra C, Tribunal Superior Eleitoral. Letra D, Tribunal Regional Federal. A resposta certa nesse nosso quiz, nessa nossa primeira questão, é a alternativa A, o juiz das zonas eleitorais. Já que estamos falando de candidatura a prefeito, ou mesmo que fosse candidatura a vice-prefeito ou a vereadora, nós teríamos a situação das zonas eleitorais, porque é o juiz eleitoral da zona eleitoral o competente para julgar registro de candidatura local, registro de candidatura nas eleições municipais. Agora vamos para a segunda questão do nosso quiz. Qual a natureza da ação de impugnação de registro de candidatura? É uma natureza anulatória? B, declaratória? C, rescisória? D, produção de provas? Vamos à nossa resposta. A natureza da ação de impugnação ao registro de candidatura é uma natureza declaratória, porque ela vai declarar que o pretenso candidato está inelegível. Vai declarar, portanto, que ele não pode concorrer às eleições, ou então vai declarar que ele está elegível, que, portanto, ele pode concorrer e, se eleito, assumir cargo eletivo. Vamos agora para a nossa terceira questão. Qual a cota eleitoral mínima de gênero estabelecida para os cargos de poder legislativo? Letra A, 70% para candidatos do sexo masculino e 30% para o sexo feminino. Letra B, 70% para candidatos do sexo feminino e 30% para o sexo masculino. Letra C, mínimo de 30% e máximo de 70%, independentemente do gênero. Letra C, máximo de 50% para ambos os gêneros. E a resposta correta, tenho certeza que você acertou, é a letra C. Vejamos a leitura. Mínima de 30% e máximo de 70%, independentemente do gênero. Portanto, se for a chamada cota invertida, a nomenclatura que se dá é justamente essa, de haver mais mulheres do que homens numa candidatura, o máximo deveria ser 70%, já que há um mínimo exigido por lei de 30% para cada sexo. E assim, nós encerramos a aula de hoje, mas sem antes falar rapidamente para você um pequeno resumo de tudo que nós tratamos nessa aula. Essa aula que é muito interessante, fala a lei da ficha limpa, condições de elegibilidade, hipóteses de inelegibilidade, a impugnação ao registro de candidatura, temas que são muito importantes, que estão aí no imaginário de todo mundo que gosta de eleição, todo mundo que gosta de direito eleitoral, especialmente você estudante, você concurseiro, você profissional do direito, que eu tenho certeza que vai aproveitar bastante essa aula. Então, começamos como? Começamos falando de condição de elegibilidade, aquelas condições previstas no artigo 14 da Constituição, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, falando das condições de elegibilidade. Quais são as principais? Eu fiz aquela lista para você. Primeiro, filiação partidária. Não existe candidatura avulsa no Brasil, não existe a famosa candidatura sem partido. É necessário que o sujeito tenha condição de elegibilidade.
Segundo, nacionalidade brasileira. Não faz sentido algum o sujeito não ser brasileiro, nem nato, nem naturalizado e se candidatar a um cargo no Brasil. Então, nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos. O sujeito não pode ter os direitos políticos suspensos. Portanto, por exemplo, ele não pode estar exercendo serviço militar, ele não pode estar preso, ele não pode ter esses direitos políticos suspensos. Ele deve ter o alistamento eleitoral. O título de eleitor prova o alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Deve residir, ou pelo menos ter o domicílio, trabalhar, ter uma relação de afeto, alguma coisa com o município que ele pretende se candidatar. E também falamos da idade mínima. Pensando em eleição municipal, 21 anos para prefeito, 18 anos para vereador. E daí nós chegamos num outro ponto da nossa aula, que é, vencida essa etapa, falamos sobre convenções partidárias. Ato importante, ato solene, ato formal, que dá regularidade para que seja aprovado o DRAP, aprovado o demonstrativo de regularidade das atividades partidárias. Uma vez aprovado o DRAP, se passa ao registro de candidatura. Se indeferido o DRAP, todo mundo cai, não se tem candidatos, nem a vereador, nem a prefeito, se for o caso do DRAP proporcional ou do DRAP da majoritária. Daí se passa a análise das hipóteses de inelegibilidade e das condições de elegibilidade individualmente de cada candidato. É possível, nesse caso, se fazer a impugnação ao registro de candidatura. Nós falamos que os legitimados são Ministério Público Eleitoral, candidato, partido ou coligação. São esses os únicos legitimados para que se faça a impugnação. Falamos de como que funciona, quais são os prazos da impugnação e, por fim, falamos das hipóteses de inelegibilidade. O que acontece nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64/90, que teve alteração com a famosa Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, que em 2020 completa 10 anos da sua aplicação na Justiça Eleitoral. Então, assim, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado dos assuntos que nós abordamos aqui e vejo você, nosso telespectador, na próxima aula, na aula 3 do nosso curso do Saber Direito. Muito obrigado e nos vemos na aula 3. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.